Oi galerinha, tudo bem com vocês? No último dia 19 de abril nós comemoramos o dia do índio. E no dia 22 de abril nós comemoramos o dia da descoberta do Brasil. Quando no dia 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal rumo às Índias. Ele ia em busca de especiarias. O que são especiarias? São temperos, perfumes, óleos, etc. Alguns historiadores não concordam muito com essa versão. Eles acham que ele estava vindo mesmo rumo às terras brasileiras. 45 dias então, Pedro Álvares Cabral desembarcou no nordeste do Brasil, na Bahia, em Porto Seguro. Quando ele chegou ali, ele foi recebido pela tribo dos Tupiniquins. Cerca de 20 índios o recebeu ali. 2 deles foram convidados para conhecer a embarcação. Quando eles chegaram lá, eles ficaram encantados com as galinhas. Queria também fazer um esclarecimento para vocês. Há uma dúvida de pessoas que confundem indiano com indígena. O indiano é aquele que nasceu na Índia, no continente asiático. O índio nasceu em uma tribo indígena, em qualquer parte do mundo, ele vai ser índio, tá certo? Então, gente, quando os portugueses chegaram e fizeram a descoberta, alguns historiadores também não concordam com esse termo descoberta. Eles acham que o termo melhor é invasão, porque os índios já estavam aqui. Então não é uma descoberta, é uma invasão, foi uma tomada, né? E esses portugueses tentaram colonizar os índios. O que isso significa? Tentaram colocar nos índios costumes, cultura portuguesa, religião católica, língua portuguesa. Muitos índios aceitaram, outros resistiram. Mas entre os próprios índios havia as lutas internas, a guerra de tribo com tribo. Por causa de território, por causa da água, havia então essas guerras. E alguns desses índios se uniram aos portugueses contra seus pares, guerreavam contra os próprios índios. Óbvio, essa guerra era uma guerra injusta. O índio tinha o quê? Arco e flecha para lutar. Os portugueses tinham armas de fogo e armas de altíssimo calibre, como os canhões, por exemplo. Os índios tinham seu costume. Os índios até hoje, eles só retiram da natureza aquilo que eles precisam para viver. Eles não armazenam, não vendem, não fazem troca, né? Ou não faziam naquela época. Muitos índios já pegaram os costumes do povo branco de vender, de estocar, mas o costume original deles era de só retirar da natureza aquilo que eles precisavam para viver. Viviam basicamente da pesca, de pequenas plantações e da caça. Lembrando, queridos, que a caça era única e exclusivamente para consumo. Não matavam 10 capivaras e vendiam 9 e comiam uma, não. Pegavam uma, comia e o resto ficava na natureza. E era isso que a gente devia observar e copiar dos índios. A casa dos índios são as ocas, né? E cada uma é de um tipo. Os índios têm o costume de tatuar os corpos, né? Pintar os seus corpos, colocam adereços nos rostos, tem suas músicas, suas danças, fabricam seus próprios instrumentos, suas ferramentas. Lembrando que vários dos nossos costumes, né? As tatuagens, por exemplo, que as pessoas tanto gostam, são oriundas ou originárias dos índios. Várias comidas que nós fazemos, consumimos hoje, como a mandioca, que é chamada também de aipim, a paçoca, o pirão, a pamonha, bolo de milho, farinha de mandioca, né? Dentre várias outras, vieram dos índios. Os índios deveriam, queridos, ter todo o respeito de toda a população. Afinal de contas, eles estavam aqui antes dos portugueses, dos negros. Eles já eram os donos da terra, eram eles que administravam, cuidavam daquela terra e cuidavam muito bem, diga-se de passagem. Estamos vendo aí desmatamento, queimadas, aquecimento global. Tudo isso não é culpa do índio, é culpa da ganância do homem branco. Nossa culpa. No começo, quando os portugueses chegaram no Brasil, eram mais de 3 milhões de índios. Hoje eles não chegam a 1 milhão, cerca de 850 mil índios.
Aqui em Minas Gerais há algumas etnias, alguns grupos indígenas, dentre eles os Pataxós, aqui pertinho da gente, aqui em São Joaquim de Bicas, cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte, 45 minutos de carro. Espero que eu ajude vocês a conhecerem um pouco mais da nossa história indígena, dos nossos índios, que a gente aprenda que quando alguém falar, não, é um índio, não, são os moradores nativos daqui, eles são os verdadeiros donos da terra. Nós é que somos os invasores, somos intrusos, né? Mudamos os costumes deles, ou tentamos mudar, que há tribos que não se sujeitaram a isso e correram e fugiram, e há tribos que até hoje não são conhecidas, graças a Deus, pelos homens brancos. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia de estudo.